Pode conectar, que está começando agora mais uma edição especial do nosso programa, trazendo os candidatos da categoria Destaque do Prêmio de Inovação de Porto Alegre 2025. O prêmio, que é uma realização do Gabinete de Inovação da Prefeitura de Porto Alegre, conta com o apoio do Connector Hub, da ProHub, do GovTools, Instituto Caldeira, Citec Fiergs, Conset, Gabinete de Comunicação Social da Prefeitura de Porto Alegre e Secretaria da Cultura de Porto Alegre. E nesse episódio, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o projeto Cluster Ecoar com a Stefane de Paula, que é coordenadora desse projeto, a professora Stefânia. Por favor, professora, é um prazer te ter aqui, né? E conta um pouquinho para nós sobre o histórico desse projeto, como que ele foi concebido, qual o estado da arte dele hoje, né? E depois eu acho que a gente pode ter outras perguntinhas aí a mais, mas seja bem-vindo. Bom, eu primeiramente agradeço muito, Rodrigo, essa oportunidade da gente estar aqui contando um pouquinho dessa experiência que viemos desenvolvendo aí ao longo já de 3 anos. Bom, o projeto Cluster Ecoar, ele nasce por volta de 2000. Vamos fazer um passo anterior, né? Ele nasce em 2022, mas ele é resultado de uma iniciativa que nós começamos lá em 2018. Nós estruturamos na URGS, eu sou professora, né, do curso de Engenharia de Produção, e nós estruturamos um curso de especialização em Economia Circular. E ao fazer esse curso, nós queríamos fazer um curso teórico, mas prático também. Então, nós começamos a desenvolver projetos, até em parceria com a Trechim e outras startups aqui da cidade, realizando projetos de logística reversa. Por exemplo, trabalhamos com a Trechim num projeto de de logística reversa para Havaianas. Depois fizemos um projeto também para a rede açaí de supermercados. Esse projeto foi muito importante para o surgimento do Cluster Ecoar, porque a rede de supermercados, a gente observou, fazendo um projeto de aterro zero, de que os resíduos que eles tinham dentro desse supermercado, ele era o mesmo que a gente tinha dentro do nosso domicílio. E veio a pandemia nesse meio tempo, ali em 2020, a quantidade de embalagens, né, que acabou indo parar no aterro, indo parar no nosso resíduo urbano, era tão grande que a gente viu a oportunidade de submeter um projeto para a FAPERGS em 2022, tratando da rastreabilidade de embalagens do nosso resíduo sólido urbano. Por que Cluster Ecoar? É até esquisito, né? O edital ele era de clusters tecnológicos. E como a gente olha para a questão do sistema de gestão de resíduos como algo bem complexo, e não deixa de ser mesmo, que envolve muitas entidades públicas e privadas, nós entendemos que a gente tinha que estruturar um cluster. Esse cluster que a gente chamou de Cluster Ecoar, de ecossistemas para sistemas circulares e ligado a resíduos, ele é composto por entidades públicas e privadas. Então, dentro do cluster hoje, nós somos a universidade, né, representada nesse caso pelo curso de Engenharia de Produção, mas também participam de todas as nossas iniciativas as secretarias estaduais, às vezes, municipais, o DMLU, Departamento de Limpeza Urbana. A gente precisa envolver esses entes públicos e privados, porque o cluster é um conjunto de empresas, instituições. Então, entre as empresas públicas estão essas que eu acabei de citar, algumas, né? O próprio Ministério Público é um parceiro muito forte nosso na realização do projeto, mas também privadas, a Trechim, a empresa Mudra, a Mãos Verdes e, sem dúvida nenhuma, as cooperativas. Como é que a gente vai falar de resíduo sólido urbano sem envolver cooperativas de triagem da cidade? Então, observem que é um conjunto de empresas que precisam fazer com que essas embalagens que nós, população, descartamos no nosso resíduo, voltem para dentro da cadeia, cumprindo aquele preceito da economia circular, que o que é rejeito para uns vira matéria-prima para outros, né? O que é resíduo para uns vira matéria-prima para outros. A gente quer que essas embalagens que a gente descarte, elas sejam enviadas para uma boa cooperativa, essa cooperativa faça uma boa triagem, dessa triagem ela chegue num consolidador e dali para um reciclador, e aí, reciclado esse material, ele possa virar parte de um novo produto. Isso parece tão simples, né? Na verdade, o desafio do Cluster Ecoar é fazer isso acontecer, na verdade. Porque a economia linear, que é descartar e ir parar no lixo ou no resíduo urbano e simplesmente ir parar no aterro, essa
já está estruturada. Agora, construir essa cadeia de tal modo que ela funcione como um fluxo contínuo, não está estruturada. Isso começa dentro dos nossos domicílios, né? Na maneira como eu e você descartamos esse material. Então, envolve educação ambiental. Dentro da cooperativa, envolve padrões de qualidade. Envolve fazer um fardo. Pensa, a gente nem para pensar nisso, né? Elaborar um fardo com pureza de material. Por exemplo, um bom fardo, ele teria que, por exemplo, ter só, por exemplo, PET cristal. Sabe aquele PET transparente? Um bom fardo para chegar num reciclador, ele teria que estar puro, não misturado, por exemplo, com PET verde, com PET âmbar. E isso é fácil de se fazer? Nem sempre. Então, a gente precisa ir mergulhando nas realidades de cada um desses elos da cadeia, identificando os problemas e buscando soluções. Essas soluções variam, viu, Rodrigo? De toda a natureza, técnica, às vezes é legal, às vezes é educação ambiental. Então, imagina a complexidade de fazer essa cadeia funcionar. Então, é super interessante isso que tu está trazendo para a gente, né? A cidade tem discutido muito a coleta de lixo aqui, né, de Porto Alegre, e fazer isso, como tu já falou algumas vezes, não é fácil, né? Tu precisa criar cultura, tu precisa educar, né? Tu precisa criar processos novos, né? E todo esse desafio acho que está dentro do cluster, como tu está nos falando aqui, né? Então, conta um pouco melhor como é que a cluster Ecoar faz para entrar em contato com essas empresas, para entender esses passos dessa cadeia, né? E de formar esse ciclo, né? Essa economia circular. Muito bom. Olha só, a gente já... Como eu disse, nosso grupo já é formado por entidades públicas e privadas exatamente porque nós temos representatividade. Então, essas pessoas nos ajudam nessas articulações. É alguém que conhece alguém, e assim vamos andando, né? Agora, uma estrutura que eu vou já tangenciando aqui a nossa inovação, que foi fundamental nesse projeto, é o seguinte: como é que você vai simular dentro de uma universidade a coleta seletiva? Não tem como. Então, o que a gente teve? Nós tivemos que constituir um laboratório vivo, que é o chamado Living Lab, né? Então, a primeira inovação que a gente fez foi criar um laboratório vivo dentro de um bairro. Qual foi o bairro escolhido? Nós adotamos dentro do bairro Bom Jesus, porque já havia sido feito por outras instituições um diagnóstico muito bom ali. Segundo, porque tinha um parceiro importante ali, que é a cooperativa Vila Pinto, né? Que é uma cooperativa já com um nível de maturidade bom para que a gente pudesse trabalhar com ela essa questão da educação ambiental. O bairro ele tem algumas peculiaridades. Ele é um bairro, se você olhar a estrutura dele, que ele existe uma área formal na parte superior do bairro e uma que a gente chama cidade formal, e na parte inferior uma cidade mais, como é que eu diria assim, tipo comunidade, onde as ruas não são tão estruturadas, são vielas, onde o caminhão da coleta seletiva tem dificuldade de passar. Então, quando a gente identificou essas propriedades no bairro, nós começamos a trabalhar exatamente nessa região onde a coleta hoje não é muito eficiente. Entende? E começamos a testar metodologias. Será que se eu trocar o resíduo da sua casa, que hoje você não consegue botar na coleta seletiva, se eu te estimular, te sugerindo que você troque por produtos, você vai trazer aqui na cooperativa? Então, dentro dessa estrutura de laboratório vivo, uma primeira teste que nós fizemos foi isso, a troca de resíduos por produtos. Deu um bom resultado e nos ajudou a entender uma coisa muito importante. As pessoas não querem ficar carregando seu resíduo na rua. Meio óbvio, né? Mesmo que você diga, olha, foi logo depois da enchente, as pessoas estavam passando dificuldades, a gente estava oferecendo alimentos, a gente estava oferecendo cobertores e outros produtos que estimularam. Mas devagarinho aquilo foi caindo. E aí a gente entendeu, essa coleta ela não pode ser assim, ela tem que ser porta a porta. Então, o laboratório vivo é uma estrutura fundamental para nós irmos testando essa resposta da população, sabe? E aí depois a gente testou uma outra iniciativa que eu posso contar, se vocês me permitirem. Claro que sim, eu acho que, já que tu está falando da Bom Jesus, né, e dessa iniciativa, eu acho que já vale eu perguntar, né, como é que esse projeto está inserido no contexto de Porto Alegre, né? Tu já está contando aqui pra gente, né? Eu acho que esse segundo exemplo cai bem aí
que é nos contar como é que esse projeto cai no contexto de Porto Alegre, da nossa cidade. Olha, eu vou te colocar de duas maneiras. Primeiro, porque assim, Porto Alegre já foi conhecida, né, como sendo a capital que teve a primeira iniciativa de uma coleta seletiva. Há mais de 20 anos isso vinha acontecendo. Para te dar uma ideia das ferramentas que a gente tem utilizado e a importância disso para o município, nós temos estabelecido gravimetria. Está aí mais uma ferramenta importante que dependia do laboratório vivo. Eu precisava fazer a quantificação de rejeito dentro da coleta seletiva do município, né? O rejeito é aquela parte assim, ó, você já comercializou tudo que tinha venda de plástico, metal, vidro, papel e sobrou uma fração que não tem como vender. Então, esse rejeito da coleta seletiva, ele pode ser maior ou menor dependendo do nosso comportamento de descarte. O que a gente descobriu, Rodrigo? Que a nossa população já não estava separando direito o resíduo. Tinha 30% de material orgânico dentro do rejeito. Por quê? Porque a gente não descarta limpo os nossos materiais. Então, você começa a ver que o projeto ele tem um papel de diagnóstico, porque ele começa a revelar para a cidade questões. Nossa, mas nós fazemos sim, né, coleta seletiva, nós fazemos sim separação de resíduos. Será? Será que nós estamos sendo eficientes? Então começa por aí e a partir desse diagnóstico a gente foi implementando testes para ver como estimular a população a fazer isso melhor, por exemplo. Sim. Muito interessante, Stefani. Eu ia te perguntar por que quais os motivos pelo qual o projeto deve ser destaque no Prêmio de Inovação, mas tu já me deixou claro nisso aí na tua fala, né? Então, eu vou te agradecer pelo tempo aqui, pela tua presença, parabéns pelo projeto, né? E eu vou desejar boa sorte ao projeto também para que vocês continuem com esse trabalho tão legal que fazem na cidade e no mundo de forma geral. Muito obrigada.